Você já ouviu falar em lipedema? O nome pode até parecer estranho, mas o problema não é incomum. Sua face mais evidente é o acúmulo de gordura em regiões como pernas e braços. Estima-se que a doença afeta hoje 1 em cada 10 mulheres e que soma cerca de 5 milhões de brasileiras. Muitas pessoas com lipedema não são diagnosticadas corretamente, o que pode levar a uma série de problemas de saúde e bem-estar. Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. E quem vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema é o cirurgião vascular Breno Seabra. Seja bem-vindo, doutor Breno. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Breno, eu acho que assim, para começar, a gente podia esclarecer o que é o lipedema. Muita gente nem conhece, nunca nem ouviu falar o que é o lipedema. Tá. O lipedema é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura e fibroses nas pernas e nos braços. E acomete basicamente as mulheres, porque isso tem a ver com a questão hormonal e também genética. E aí muitas vezes a paciente vai ver aquela sensação como se fosse de celulite nas pernas. Essa gordura dolorosa, ela é sensível, o paciente sente incômodos e peso nas pernas, hematomas e outros sintomas. Então ela pode ser confundida até mesmo com celulite e obesidade, né? Pode. E como que diferencia? O que acontece? Tem uns estudos mostrando que 50% dos pacientes que têm lipedema, ou seja, metade, tem obesidade associada. Então, muitas vezes a gente precisa tratar o sobrepeso ou obesidade primeiro, para depois nós vermos a cara real, o tamanho do lipedema que essa paciente possui, para a gente continuar dando o tratamento adequado. E realmente, ela confunde, porque a paciente olha, às vezes ela acha que é só celulite quando ela tem lipedema. Ou o contrário, ela acha que tem lipedema e na verdade ela só tem celulite. Então, por isso que é importantíssimo procurar um cirurgião vascular para fazer o exame clínico e ter o diagnóstico correto. Tem uma causa específica, genética? Isso é genético e hormonal. E por último, o estilo de vida. Então, o tipo de alimentação, como eu falei, metade das pacientes tem obesidade associada, cerca de 30%, 1/3 das pacientes tem hipotiroidismo e às vezes nem sabem disso. Então, são coisas associadas que a gente precisa ver e acompanhar esse paciente de perto. Então, para quem está ouvindo e vendo a gente, vamos tentar ilustrar. Seria aquela paciente assim com um tronco, quem não tem nos braços, um tronco mais fino, uma perna, um quadril, uma perna mais grossa, com aquelas celulites mais, vamos dizer assim, aparentes, bem visível, aquela pessoa que perde peso, mas a celulite continua, aqueles nódulos, teriam uns nódulos? Exatamente isso. Aquela paciente que quando ela emagrece, ela fica com o tronco bem fino, você vê a clavícula, os ossinhos aparecendo, mas ela continua com o quadril bem largo, aquele aspecto de muita celulite na perna, um tornozelo mais, como se fosse mais inchado, mais largo também, acúmulo de gordura na parte interna do joelho e continua com sensação de sempre de peso, de cansaço. Algumas pacientes relatam, parece que elas estão andando carregando anilhas, aqueles pesos de academia nas pernas, de tanto incômodo que elas sentem nas pernas. Então tem dor associada também. Tem dor associada, hematomas espontâneos. Então, pacientes, elas olham para a perna, às vezes nem bateram em lugar nenhum e está cheio de roxinho na perna. Então, também é um dos sinais de lipedema. A gente tem uma pergunta da Márcia Baiuco, que foi uma pergunta das leitoras que enviaram, foi unânime, né? Se existe algum teste para saber se tem a doença, né? Como que o médico faz esse diagnóstico? Isso, o diagnóstico é basicamente clínico. Então, a gente tem uma conversa, uma anamnese com esse paciente, exame físico, então a gente tem que olhar para as pernas da paciente, a gente tem que palpar, e daí a gente tem alguns exames que nos auxiliam. Então, a gente pode usar a bioimpedância ou a densitometria corporal. O que esses nomes feios querem dizer? São exames que vão mostrar para a gente o quanto ela tem de porcentagem de gordura em cada segmento do corpo. Então, eu tenho muita gordura no quadril, eu tenho pouquíssima gordura no abdômen. Então, já são características de pacientes com lipedema. Mas eles não são exames diagnósticos, eles são somente complementares. O exame também de Doppler das pernas é muito importante para a gente ver a circulação das veias, porque muitas dessas pacientes, porque elas têm muita inflamação ao longo de muitos anos, elas têm varizes também. Então, antes de tratar o lipedema, precisa tratar as varizes. Então, são coisas que a gente vai lançando mão, que são exames complementares. A partir de que idade começa a aparecer? Geralmente quando há o pico hormonal da juventude. Em mulheres, geralmente com 12, 13 anos. E exacerba mesmo durante as gestações. Então, quanto mais gestações a mulher tiver, maior a chance dela desenvolver o lipedema.
No homem, então, não é comum? É raro? É raríssimo porque é um problema hormônio dependente, que está relacionado ao estrogênio. Então, quando acontece, são homens muito obesos ou que têm algumas alterações hormonais. A pergunta agora é da Layara. Ela falou que leu que quem tem lipedema pode o joelho estalar. Existe alguma relação assim? O que acontece? O lipedema ao longo dos anos, como é algo recente, então as pacientes com mais idade hoje, o que a gente tem notado? São pacientes que foram convivendo com isso e achando que isso era normal. Então não tinha um diagnóstico, não tinha uma característica. Então, como há o acúmulo de gordura no quadril e na parte interna dos joelhos, esse problema pode levar ao longo dos anos a artrose nos quadris e artrose nos joelhos. Então, uma das consequências é sentir o joelho estalar, ter dor quando caminha, ter problema nas articulações, nos tendões dos joelhos. E às vezes ela poderia ter tratado o lipedema alguns anos atrás e não ter evoluído com esses problemas ortopédicos. Existe alguma relação, doutor, entre dormir mal ou estresse com lipedema? Não, o que a gente nota é assim, é uma doença inflamatória. Então, quando a gente dorme mal, normalmente a gente se alimenta mal. A gente fica mais ansioso e busca alimentos mais gordurosos, com mais carboidrato, com mais gordura, e aí você vai entrar naquele ciclo vicioso de alimentar a obesidade e também alimentar essa inflamação, que é a característica do lipedema. Você falou aí das varizes, né? Quem tem lipedema pode ter. Tem também alguma chance dessa pessoa ter trombose? Ela pode vir a perder a mobilidade, quem tem lipedema e não trata? Então vamos lá. Pacientes com varizes têm uma probabilidade maior de ter trombose do que quem não tem varizes. Então, se a paciente tem lipedema, metade tem obesidade, que a gente já falou, que é outro fator de risco para trombose. Uma grande parcela é sedentária, que é outro fator de risco. Outra porcentagem também se alimenta mal, que é outro fator de risco. E aí você ainda tem as varizes, então você tem uma chance maior de ter trombose do que quem não tem. Imobilidade, a doença em si, ela não causa isso, mas as consequências dela, essas artroses que eu disse, de quadril, de joelho, ao longo de muitos anos, pode ter uma dificuldade de movimento, mas imobilidade não. E aí, qual que é o tratamento para quem sofre da doença? Então, como eu falei, primeiro a gente tem que ver se não há obesidade associada, se não há hipotireoidismo associado, se não há varizes associadas, que são coisas que a gente tem que tratar antes do lipedema. Outras coisas, mudança de hábito de vida. A atividade física é essencial, é importante depois a gente ver quais os tipos de atividade física são para esses pacientes. Nós precisamos mudar a alimentação, então a gente chama os nutricionistas e nutrólogos, sabem falar muito melhor do que eu, mas dieta anti-inflamatória, com pouca fritura, poucos carboidratos, então vai ter que mudar a alimentação e fazer um acompanhamento. Muitas vezes a gente lança mão de alguns medicamentos também para diminuir essa inflamação e em casos selecionados nós indicamos procurar um cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração, mas não é também qualquer cirurgião plástico, são cirurgiões plásticos que têm treinamento para tratar lipedema. É até a pergunta da Eusiene, né, que ela estava lendo sobre isso, ela falou, né, se o acompanhamento com o nutricionista vascular, endócrino, é eficaz e em que casos, né, que não há sucesso que você indicaria a cirurgia, por exemplo, a lipoaspiração? Isso, então o lipedema ele é classificado em graus. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. E aí, à medida que esses números vão crescendo, é o sinal de que a doença está mais evoluída, está pior, digamos assim. Então, grau 1 e grau 2, mudando hábitos de vida, a gente consegue melhorar muito o aspecto da perna e principalmente os sintomas de dor e cansaço. Grau 3 e grau 4, nós precisamos, além de fazer todas essas mudanças, aí sim, fazer uma cirurgia plástica, e geralmente é em etapas, os pacientes às vezes têm ansiedade de querer resolver isso numa cirurgia só. O cirurgião plástico ele vai orientar, é uma cirurgia em 3 tempos, então o paciente tem que fazer uma cirurgia a cada ano, a cada 2 anos, para ir reduzindo aos poucos aquele acúmulo de gordura. Não é qualquer paciente. Então Não é qualquer paciente, os casos mais avançados. Não é o primeiro tratamento. Não, de forma alguma. E depois da cirurgia, suponhamos, né, a pessoa foi no último estágio aí de tratamento, a cirurgia, ela fica curada? Tem cura o lipedema? Não, como eu falei no início, é algo genético, então a genética da pessoa nós não conseguimos alterar. Então ela vai ter que manter um acompanhamento, que a gente fala multidisciplinar, com nutricionista, cirurgião vascular, endócrino, o cirurgião plástico, nesses casos de quem operou, ao longo da vida toda. Porque se ela tiver um reganho de peso, ou se ela tiver algo que aumente a questão hormonal, por exemplo, uma nova gravidez, o paciente engravidou novamente, ela tem chance de retroceder e voltar àquele grau mais alto do lipedema.
O que a cirurgia plástica faz é tirar um paciente que é grau 3 e levar ele para o grau 1, por exemplo. Mas ele vai continuar tendo lipedema. Você falou das atividades físicas, né? Quais que seriam indicadas e por que elas são mais indicadas para quem tem lipedema? Geralmente a gente orienta atividades com baixo impacto e atividades aeróbicas para ter um gasto calórico maior. Melhor para esses pacientes, hidroginástica. Então, além de queima calórica, além de não ter impacto por causa da água, o próprio movimento da água dentro da piscina, ele ajuda a fazer a drenagem dos líquidos da nossa perna. Então, aquela perna inchada, aquela perna pesada, com a própria atividade dentro da água, ela vai ajudar a aliviar. Mas pode fazer natação, pode fazer caminhada, dança. A própria musculação é importante para ter ganho de força muscular, mas a atividade aeróbica para gasto calórico e de energia é muito importante. Pode fazer drenagem, massagem, auxilia o uso de meias de compressão? Como que funciona esses outros tratamentos, doutor? Tudo isso auxilia. Nós temos algumas meias específicas que nós indicamos para os pacientes com lipedema, que o próprio tecido da meia, ela ajuda a reduzir essa celulite, dar um retorno venoso melhor para essa paciente. Então, por isso que não é qualquer meia. Tem que ir no cirurgião vascular habilitado, que entenda do problema para poder fazer a indicação correta. Drenagem também é muito eficaz, mas também tem profissionais habilitados. Então, você tem que ver uma esteticista, um fisioterapeuta que tenha treinamento para lipedema para fazer o procedimento da forma correta. O que muitas vezes a gente vê são massagens modeladoras, na qual a paciente sai cheia de hematomas, mas que não drena efetivamente a perna da paciente. Então, é uma massagem que foi feita por um profissional que não entende do problema. Entendi. Tem que ter um cuidado especial, Tem. né? Doutor, por que essa doença não era tão falada? Porque simplesmente ela não era conhecida. Isso era uma característica que as pessoas falavam, ela é assim mesmo, ela tem o quadril largo, a família toda é assim, é porque ela é gordinha mesmo, falava assim, ela sempre foi gordinha desde que era jovem, e aí era tido como algo normal, até que foi se estudado e viu-se que isso não é uma frescura da paciente, não é uma característica, não é porque ela é gordinha, que ela é preguiçosa, não é nada disso. As pacientes elas chegam com muita depressão, porque elas têm problemas de relacionamento com os pais, com o esposo. Às vezes o esposo ele quer fazer um carinho na paciente no braço, por exemplo, ela sente dor. Então, às vezes, ela foge do esposo. Então, hoje a gente conseguiu dar nome a isso e caracterizar isso como uma doença, como um problema e que é possível a gente tirar esses sintomas que tanto incomodam. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, é algo novo, recente e que precisa ser divulgado para a gente dar mais diagnóstico e acompanhar essas pacientes. Eu li que foi o ano passado que ela foi classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde, é isso mesmo? Isso. Ano passado ela teve o CID, que a gente fala, que é o Cadastro Internacional de Doenças. Então existe até um CID, já é caracterizado, tudo documentado, tudo certinho. Qual a mensagem que o senhor deixa para quem está em dúvida, para quem viu e começa assim, será que eu tenho, será que eu não tenho? Qual o primeiro passo? O que a pessoa deve fazer, doutor? Primeiro passo, na dúvida, procure um cirurgião vascular. O cirurgião vascular ele vai fazer um exame detalhado em você, vai conversar com você, vai pedir esses exames complementares que eu te falei, e a partir daí ele vai lançar mão dessa equipe multidisciplinar. Ele vai pedir para você procurar um endócrino para esclarecer se você tem hipotiroidismo ou não, vai pedir para você procurar um nutricionista para adequar a sua alimentação. Se for o caso de casos mais graves, já vai começar com uma primeira consulta com o cirurgião plástico para você ir se programando para um tratamento que é para o resto da vida. E aí você vai ter afinidade com aquela equipe, empatia e vai acompanhando ao longo da sua vida. É uma doença crônica, né? Crônica. Não tem cura, é genético, o que tem é um bom acompanhamento. Então tá bom, doutor Breno, muito obrigada pela sua presença, pela agradeço. entrevista. Eu espero, né, que várias pessoas consigam agora olhar o lipedema e identificar, ou então até divulgar para outras pessoas, né, que podem estar sofrendo com a doença sem saber que tem a doença. Né? Exato, a gente tem visto redes sociais crescendo cada vez mais, têm sido divulgadas, a nossa sociedade vascular também tem divulgado, os congressos agora tem que nós chamamos de mesas, então são tardes inteiras só de debatendo esse tipo de assunto, de novidades, e nós aqui em Vitória vamos iniciar um estudo com uma medicação específica para lipedema, nós vamos tentar provar a eficácia dessa medicação aí nos próximos meses. Tendo novidades, a gente quer saber. A gente vai trazer, obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Esse foi o Fala Doutor, e esse episódio está na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.